Salve, salve camisas pretas, salve, salve camisas de qualquer cor. Estamos aí de volta no seu Zine G. Hoje, uma sessão de estreia, a sessão Heavy Metal. Vamos lá! O nosso primeiro Heavy Metal falará de conspirações aí nas mortes de grandes astros do rock. Brian Jones, ou seja, o primeiro guitarrista dos Rolling Stones, morre afogado em sua própria piscina em 1969. Janis Joplin morre de overdose em 1970. Jimi Hendrix morre engasgado com vômito após consumo de barbitúricos e Jim Morrison morre misteriosamente. Falando dessas conspirações, uma das teorias seria que os governos americanos e ingleses esconderam aí por mais de 50 anos. Trata-se de uma ação conjunta entre a CIA e a Scotland Yard, iniciada aí no fim dos anos 50, quando os governos temiam que o rock dominasse o mundo e transformasse o planeta aí num covil fedorento de indecências regadas a drogas satânicas. Outra versão é de que algumas religiões teriam tomado providências aí sobre o assunto, pois estavam perdendo muitos fiéis, principalmente para os jovens. Uma teoria da conspiração é uma teoria de que um grupo de pessoas ou organizações tenha manipulado um evento ou uma série de eventos para obter um determinado resultado. As teorias de conspiração, também chamadas de encobrimento, são secretas e escondidas do domínio público. A questão do quem se beneficia é também frequentemente feita, com os teóricos de conspiração afirmando que muitas vezes as motivações são muito mais intensas do que aquelas a quem é atribuído o assassinato. Algumas mortes que estão aí oficialmente registradas como acidente, suicídio ou de causas naturais são também objetos de algumas teorias conspiratórias devido ao seu caráter misterioso. Então vamos lá, Heavy Metal, parte 1. Elvis Presley. Na noite de 15 de agosto, Elvis vai ao dentista por volta das 11 da noite. Algo muito comum para ele, aliás, algo muito comum para qualquer um de nós. De madrugada, ele volta a Graceland, joga um pouco de tênis e toca algumas canções aí ao piano, indo dormir por volta das 4 ou 5 da madrugada do dia 16. Por volta das 10 horas, Elvis teria levantado para ler no banheiro. O que aconteceu desse ponto até por volta das 2 horas da tarde é um mistério. O desenlace ocorreu possivelmente no final da manhã, no banheiro aí da sua suíte na mansão Graceland, na cidade de Memphis, no Tennessee. Os fatores predisponentes e sistêmicos, os hábitos cotidianos e as circunstâncias que culminaram com a morte de Elvis são um dos pontos mais polêmicos e controvertidos aí entre seus biógrafos e até dos fãs. Elvis só foi encontrado morto no horário das 2 horas da tarde por sua namorada da época, Ginger Alden. Logo após, o seu corpo é levado ao hospital Memorial Baptista e sua morte foi confirmada. A morte de Presley no dia 16 de agosto de 1977, causada por colapso fulminante associado aí à disfunção cardíaca, surpreendeu o mundo, provocando comoção como poucas vezes fora vista em nossa cultura, inclusive no Brasil. A tese de Elvis não morreu tem defensores aí fanáticos para todo lugar, ajudados aí por uma porção de circunstâncias estranhas, ou pelo menos controvertidas, que cercam a morte e os últimos dias do cantor. Vários sites da internet reuniram as provas, ou digamos, as alegações. As teorias demonstram várias falhas aí na suposta morte de Elvis. Vejam os principais argumentos que sustentam a tese de teoria da conspiração sobre a morte de Elvis Presley. Vamos lá. Primeiro, o túmulo. Nele está escrito errado o nome do meio de Elvis, Aaron, e não Aaron com 2 As, como aparece na lápide. Seu pai não deixaria que cometesse esse erro.
Além disso, o corpo de Elvis jaz entre o de seu pai e o de sua avó, uma coisa inimaginável tê-lo deixado aí longe da sua querida mãe. Era sua vontade clara de ser enterrado perto de Gladys. Item 2. A certidão de óbito. Muito vaidoso, Elvis tinha vergonha de ter engordado tanto. Pesava mais de 100 quilos quando morreu. Mas a certidão de óbito registra pouco mais de 70 quilos. A certidão original sumiu e a existente foi expedida 2 meses depois. Item 3. O cadáver de cera. O caixão de Elvis exigiu vários carregadores, pois pesava mais de 300 quilos. Testemunhas do funeral afirmaram que o ar perto do caixão estava muito frio. Suspeitou-se que o caixão tivesse um aparelho de ar-condicionado para conservar um cadáver de cera, uma réplica, destinada a enganar aí os presentes. A pergunta feita é como a família de Elvis Presley conseguiu um elaborado caixão aí feito sob medida de mais de 300 quilos para um enterro aí no dia seguinte ao da morte. Item 4. O enterro. Por que o enterro foi tão rápido? Dizem que a razão era evitar que os maiores fãs de Elvis chegassem e reconhecessem defeitos aí nesse cadáver de cera. Elvis era um faixa preta de 8º grau, cujas mãos eram cheias de calos, enquanto o corpo do caixão tinha mãos lisas e meio gorduchinhas. O nariz e as sobrancelhas arqueadas também causaram muita estranheza. Foi comentado na época que uma costeleta do cadáver estava solta e um cabeleireiro teve que grudá-la. Item 5. Comportamento estranho. 2 horas depois da morte de Elvis ser anunciada publicamente, um homem muitíssimo parecido com ele comprou uma passagem para do Buenos Aires. Pagou em dinheiro e usou o nome de John Burroughs, o mesmo que Elvis empregara várias vezes aí como disfarce. Elvis tinha alguns livros que considerava seus tesouros, tinha uma bíblia, vários livros de farmácia sobre a morte e, sobretudo, o livro dos números de Shiro e a autobiografia de Logue, que desapareceram para sempre depois da morte de Elvis. Ninguém nunca mais encontrou esses livros. Nas semanas antes de sua morte, as ações de Elvis não foram de um homem que tinha que cumprir uma enorme turnê pelos Estados Unidos. Ele encomendou novas roupas e despediu-se do público com adiós no seu último show em Indianápolis, ao contrário do habitual "espero vocês" do próximo show, que ele sempre dizia. A RCA mostrou um certeiro e incrível faro ao produzir milhões dos discos atuais e anteriores do cantor. Era uma prática comum antes de uma turnê, mas os números dessa vez foram muito maiores. Outras coisas estranhas. O rei despediu vários empregados em quem confiava há muito tempo, 2 dias antes da morte. Elvis ligou para uma amiga chamada Miss Foster, disse-lhe que estava pensando em não realizar a turnê prevista. Ela lhe perguntou se havia cancelado e ele respondeu que não. Quando ela perguntou se ele estava doente, Elvis disse que estava bem e que ela não deveria mais se perguntar nada, e que não deveria acreditar em nada que lesse. Num livro chamado Elvis, Where Are You? É citado o caso em que Miss Foster teria confirmado tudo num teste de detetor de mentiras. Ainda no dia seguinte da morte, uma ex-amante de Elvis, Lucy de Barbon, recebeu uma rosa pelo correio. O cartão dizia que era de El Lancelot, apelido que ele usava e que ninguém sabia, a não ser a própria amante. Item 6. Numerologia e banheiro. Elvis era fascinado pelo assunto desde que leu o livro dos números de Shiro. Se ele forjou sua morte, deve ter pensado que 16 do mês 8 de 1977 completava uma soma de 2001. Era o título do filme favorito do rei, em que o herói planeja sua imortalidade no banheiro. Elvis passava muito tempo fazendo o mesmo. Tinha até uma espécie de poltrona reclinável aí no seu banheiro. E foi no banheiro que dizem ter achado o corpo de Elvis. Item 7. Motivo. Ele tinha razões para forjar a morte. Estava com a vida em perigo. Perdera 10 milhões de dólares numa transação com uma organização californiana chamada Fraternidade, que tinha ligações aí com a máfia. Há quem especule que ele teria revelado a ação do crime organizado. Em troca de proteção, talvez aí uma nova identidade e uma nova vida. Aos 42 anos, sua carreira ameaçava declinar.
O cabelo estava embranquecendo, estava muito acima do peso e a voz chegava a enfraquecer, o que oferecia aí condições para um final bem abrupto. Item 8. O coronel Tom Parker, o administrador aí dos negócios de Elvis, criou uma nova identidade para si, quando chegou aos Estados Unidos como um imigrante ilegal da Holanda. Virou outra pessoa, com passaporte, certidão de nascimento, carteira de motorista e de previdência social. Ele poderia fazer o mesmo com Elvis. Além disso, Elvis tinha ligações oficiais e usava documentos reais aí com o nome de John Burroughs, como eu havia dito lá no começo. Esta é a parte 1 da estreia da sessão Heavy Mental. A gente está falando de conspirações sobre a morte de grandes ídolos do rock and roll. Claro que são teorias, e não foi inventado por mim.